recorrendo à prece, que nas horas que passam são recursos acessíveis a todos nós, e eu diria mesmo imprescindível. Por tudo que estamos vivenciando, Senhor, nós te agradecemos por mais este encontro, em que trocaremos experiências e, inspirado pelos teus fiéis servidores da causa do bem, haveremos de lograr êxito nos objetivos que nos unem neste momento. Inspira a todos nós, envolve-nos em teu amor, protege e ampara o ambiente no qual nos encontramos, a fim de que espíritos perturbadores não se façam presentes, e este momento sirva para todos nós de oportunidade de crescimento e de aprendizagem. Dessa forma, te agradecemos uma vez mais, te pedimos, permanece conosco, hoje e sempre, assim seja. Vamos lá, meus queridos amigos, vamos voltar ao nosso estudo. Como eu disse no preâmbulo, é um capítulo pequeno, mas bastante desafiador no que diz respeito à sua proposta. Eu percebi que Filomeno ele separou esse capítulo em dois momentos. Não sei se todos tiveram essa compreensão. Mas antes de falar dos momentos, recordemos que no nosso último encontro de estudo, nós ficou uma parte final que no momento oportuno nós vamos tratar a respeito da terapia desobsessiva. Nós abordamos o aspecto da fascinação e o aspecto da subjugação, nas suas mais variadas formas de manifestação, o que fez com que nós observássemos o quanto o processo obsessivo ele é complexo, mesmo nas suas expressões mais simples, e a participação do indivíduo, a participação do núcleo familiar, também como de fundamental importância para que questões dessa natureza elas sejam, se não solucionadas, porque já sabemos que há processos obsessivos tão complexos que talvez em uma encarnação essa separação entre os seres em disputa, ela talvez não seja possível. Recordo-me, eu conversava ontem com minha esposa e um amigo, enquanto caminhávamos, de um caso que Divaldo conta, de uma senhora que ela praticou 16 abortos quando em vida, por causa de um relacionamento não o mais ajustado possível, haja vista as características dos personagens envolvidos nessa trama, e quando ela se decide libertar-se por conhecer o espiritismo, o câncer de útero se manifesta, ela não teve como recuperar a saúde, mas ela agradecia muito a Deus e a Divaldo por ter sido ele aquele que lhe passou as informações que fizeram com que ela compreendesse a gravidade do momento existencial, reconheceu a sua culpa de ter praticado essa quantidade absurda de crimes contra a vida. Divaldo conta que tempos depois ele a encontra em desdobramento numa região espiritual de sofrimento, mas ela muito tranquila, resignada, dizendo que estava em vias de processo reencarnatório, em breve seria repatriada para a preparação, mas que dos 16 abortos apenas um espírito não havia reconsiderado o ocorrido.
e fora ele que, ao conectar-se de forma muito intensa e agressiva em seu corpo espiritual, fixou-se na região do útero, e foi ele a causa também do câncer que se alastrou e a vitimou. E eles estavam previstos para reencarnar como gêmeos chipófagos, né? Então, imaginemos que o ódio aproxima e vincula as pessoas de tal forma que essa união foi tão grande, essa justaposição corpo espiritual com corpo espiritual foi tão grande, que essa senhora reencarnaria unida àquele a quem ela muito fez mal. Então, para que a gente tenha uma ideia da complexidade e o zelo, ao analisar qualquer caso, a gente não saia enquadrando nessa ou naquela perspectiva, você está sofrendo isso porque você fez aquilo. Não, a gente pode estar vendo o sofrimento atual, mas não tem ideia, se não há título de ilação, né, sobre o que pode acontecer. Bom, voltando especificamente ao capítulo, né, resposta à oração, veja que o nosso livrinho ainda é a primeira edição, portanto, lá dos idos de 1900 e quaquaquá, mais precisamente 1982, o ano em que o Brasil perdeu a Copa do Mundo na Itália, e o ano em que eu encontrei o amor da minha vida, que deve estar andando aqui por dentro de casa em algum momento. Ah, ela lá, assistindo ao nosso encontro. Então, é você mesmo, meu amor. Aí eu falo assim porque eu considero esse grupo um grupo familiar, viu? Me desculpe aqueles que, porventura, verão, assistirão em um momento futuro, então compreendam, e, enquanto família, eu me sinto à vontade. Então, esse capítulo, embora ele seja intitulado Resposta à Oração, Filomeno não começa falando sobre oração. Ele vai fazer um contraponto sobre o momento, né, aquele espaço temporal, se é que nós estamos falando de duas dimensões, né? A linha do tempo do evento era um período de carnaval, e durante o período de carnaval, uma série de ocorrências se dão, e existem aqueles que, não conectados com a proposta carnavalesca, estão conduzindo suas vidas, uns experimentando bem-estar, outros desafios existenciais. E em que pese as nuvens negras do momento, isso para mim foi uma das principais características por mim destacadas, é que mesmo em momentos turbulentos, a ajuda sempre se faz presente. Observemos que o primeiro parágrafo vai dizer assim: as bátegas sucediam-se em abençoado, desconhecido socorro. Essa expressão bátegas é como se fosse ondas, espancando e espalhando as densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório que encobriam a cidade imensa e generosa. Vamos trazer isso para Salvador, ou para outra cidade qualquer, aonde o festejo carnavalesco nela se instale. Quem é que produz essas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório, se não nós? Nós aqui, faço referência à sociedade.
Então, a sociedade ela passa como que, de certa forma, eu vou usar uma expressão, não gosto muito, oprimida pelas circunstâncias da vida durante um ano, e ela enxerga o carnaval como um período de licenciosidade, aonde a soma das suas frustrações, amplificadas pelos conflitos que o indivíduo vive, a ansiedade que ele alimenta ou vivenciou. Então, é um período em que ainda muitos, embora eu acredito que esteja diminuindo essa quantidade de pessoas que buscam esse frenesi sem freio, ou seja, né, nos apropriando de uma expressão francesa, laissez-faire, a liberdade sem freio. Então, essa massa que demanda os entornos aonde estes eventos acontecem, produzem essas densas nuvens de baixo teor vibratório e, observem, encobriam a cidade. Isso significa que, mesmo distante dos centros, nós não devemos nos descurar da atenção, da vigilância, do cuidado, do asseio moral, do asseio mental. Porque numa fração de segundos, se nós nos desequilibrarmos, essa densa nuvem de baixo teor vibratório encontra um espaço em nossa mente e nela se instala. Não é à toa, julgo eu, que as igrejas evangélicas que abrem as suas portas, os centros que, por algum motivo, por estarem distantes, realizam alguma atividade, ou mesmo em casa, em prece, nós desempenhamos um papel importante como contraponto a esse estado de coisas. Bom, vamos fazer algumas reflexões iniciais, e aí eu faço 3 recortes sobre o texto. E observem como Filomeno constrói uma ponte para algo que é pouco, talvez, conversado em nosso meio. O primeiro recorte: o ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro do prazer alucinante, misturando-se aos trovões galopantes, enquanto os corpos pintados, semidespidos, aí ele continua, estorcegavam em desespero e frenesi. Guardemos o que está em destaque: o ruído atordoante dos instrumentos de percussão. O próximo recorte também vai fazer uma conexão com essas questões que dizem respeito a sons, energia sonora. Milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes da lubricidade que as enlouquecia. Segundo pilar. O primeiro pilar, o ruído atordoante dos instrumentos de percussão. Segundo pilar, estímulo produzido pela música frenética. Terceiro pilar dessa ponte, frente de batalha, sem dúvida, em que se convertia a cidade naqueles dias, cujo ônus, ou seja, cujo
prejuízo lhe pesava, ou seja, o prejuízo daquele evento pesava sobre a economia da cidade a cada ano, em forma de maior incidência na agressividade, na violência, nos desajustes socioeconômicos lamentáveis. Ok? Antes de avançar, eu lanço o primeiro desafio. Alguém poderia colocar o seu entendimento a partir desses 3 recortes? E aqui, lógico, fiquem tranquilos, nós não estamos estabelecendo nenhum critério de verdade absoluta, tá? Mesmo porque o que eu vou falar é entendimento pessoal. Posso estar muito equivocado a esse respeito, mas eu vou falar com base no que Filomeno nos apresenta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, diante do silêncio tumular dos meus queridos amigos. Avancemos, então, para o que eu trouxe. Leandro, é isso aí, é por aí. O processo hipnótico, né, das batidas, esse ritmo percussivo, a exemplo de raves, os atuais funks, os paredões, etc, etc, etc. Isso é um contraponto legal, mas a gente vai chegar lá. Vejam só, nós temos há uma dualidade entre som, entre partículas e ondas, na manifestação da energia. Bom, essas ondas, existem ondas as mais variadas possíveis. E toda onda, ela carrega aspectos muito interessantes. As ondas musicais, em especial, assim como a gente fala sobre uma onda de pensamento, quando nos atinge, ela segue uma sequência chamada IPSR. É uma sequência que acontece em nós de forma imperceptível. Uma onda musical, quando chega no nosso aparelho senso-perceptivo, né, os ouvidos, entra na questão do que é que nós estamos elaborando em forma de entendimento da proposta. Então, toda e qualquer onda, quando recebida por esse aspecto sensorial, vai produzir uma influência, ok? Ou agradável ou desagradável. Então, há essa influência inicial, essa influência vai gerar em nós um campo de pensamentos que irão funcionar dentro do nosso sistema de percepção, estabelecendo um juízo de valor a respeito da qualidade da música, do seu conteúdo, né? Igualmente, vai trazer uma perspectiva de sentimentos associados aos pensamentos que eu estou recebendo, e isso tudo vai gerar um resultado em forma de comportamento. Bem, vamos lá. Vamos refletir sobre isso para que a gente perceba o quanto nós andamos desatentos. Essa semana eu peguei algumas músicas ditas de sucesso, e aí eu boto aspas na frente e aspas ao final do tal sucesso, de alguns autores ou cantores, porque na maioria das vezes canta-se
músicas de autoria de terceiro. Para uns, não vai chocar em nada. Para aqueles que estamos estudando as questões que transcendem a simples expressão corporal, as experiências emocionais na condição de encarnados, a letra e tantas outras, ela chama-nos a atenção por alguns aspectos. Mas há comportamentos que o indivíduo adota que são como que reflexos automáticos do primarismo que ainda está no inconsciente mais profundo de cada um de nós. Tivemos a oportunidade em estudos anteriores de eu falar a questão dessas músicas ritmadas. Quando uma criança ouve e ela começa a balançar, esse entrar no ritmo, meus irmãos, é o simples processo que ocorre dentro do nosso cérebro, que entra em fase com a fase ou a frequência da onda que lhe chega pelos campos do ouvido. Então, vejam que interessante. Inconscientemente, nós entramos em fase e começamos a realizar movimentos rítmicos que refletem o ritmo da música, sem qualquer análise. E quando essa experimentação começa na infância, submetendo esses seres reencarnantes, que deveriam receber estímulos educacionais ou reeducacionais, nós estamos expondo espíritos talvez muito compromissados a uma fonte exterior que ficará fixado na memória do indivíduo, não somente em forma de ritmo, mas a letra igualmente será registrada e associada, liberando conteúdos mais profundos no momento em que sai-se da fase do seu desenvolvimento infantil, a partir dos 7 anos, essa criança começa a ajuizar a respeito de si mesmo, o seu patrimônio espiritual já está começando a tomar conta da sua personalidade, e aquelas memórias, portanto, estão sobrepostas agora por memórias da atual encarnação, repleta de estímulos. Vejam, quando nós estamos submetidos a um estímulo musical de natureza devocional, sagrada, erudita, clássica, a neurociência prova que as ondas, as frequências desse tipo de música produzem modulações ou alterações na consciência que levam a criatura humana a uma experiência emocional de natureza superior. Quem ouve, por exemplo, uma Ave Maria de Bach, tocada por uma orquestra, Benedictus, Sanctus, e está em um estado oracional,
e aí vai algumas informações interessantíssimas a respeito dessa ciência, o estado oracional leva para a nossa área do córtex pré-frontal uma quantidade imensa de energias que faculta o indivíduo melhorar o seu juízo de valor, oxigena essa região com uma quantidade suficiente de oxigênio, né? Leva uma quantidade de sangue suficiente para que os processos cognitivos sejam realizados com mais assertividade. Então, a oração, estimulada por uma música de natureza sagrada, devocional, clássica, favorece essa descentração do indivíduo e a conexão com informações que estão em dimensões superiores. Da mesma forma, isso é tão verdadeiro que os neuropsicopedagogos estão estudando a influência da música no aprendizado. E eles estimulam que o estudo para aquisição de conhecimento seja realizado ouvindo-se músicas clássicas. Existem playlists, por exemplo, de Mozart. Existem também algumas técnicas em que a pessoa coloca um fone de ouvido e ele vai ouvir apenas uma frequência, é um som de fundo. E aquele som de fundo aumenta o potencial de concentração e de absorção, porque a atenção aumenta. Agora imagine essas músicas rítmicas, percussivas, violentas, carregadas de informações de duplo sentido, onde a pessoa que vai ajuizar a respeito daquela experiência, e normalmente, aí nós vamos agora em André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, logo nos primeiros capítulos, quando ele vai falar sobre energia, e vai falar especificamente sobre a energia sonora. E a energia sonora é registrada por cada um em conformidade com o psiquismo que ela possui. Se nós estamos numa busca por aprimoramento intelecto-moral, essas músicas, elas nem deveriam fazer parte do nosso repertório. É impressionante a qualidade desse lixo musical que está sendo produzido na atualidade. Não é só funk, não. Se nós observarmos algumas, eu não sei nem como é que se chama, e aqui também não é nenhuma crítica, não. Eu estou falando por mim, eu não ouço isso, não gosto, mas também não condeno, porque eu não estou aqui para condenar e nem julgar ninguém. Impressionante a qualidade de determinadas músicas, se chama de sofrência. Eu brinco que esses festivais de sofrência, a pessoa passar 8, 12 horas ouvindo esse negócio, ele sai profundamente deprimido. Dá vontade de você se enfiar lá na Chapada Diamantina, no meio de um buraco, nunca mais sair desse buraco. Porque não existe amor, não existe respeito, a vida é um mar de lágrimas. E qual é o impacto disso dentro da perspectiva do indivíduo? Talvez nós não estejamos pensando nos resultados, porque uma onda musical ela produz influência, e essas ondas musicais de natureza inferior produzem emoções ou estimulam desejos inferiores, e a pessoa perde os seus limites, vai para a bebida, vai para a droga, vai para o sexo descompromissado, comete crime, porque na origem do seu estado alterado de consciência estão os componentes da música. Quais são os componentes da música que produzem influências e geram comportamentos? Toda música tem um conteúdo informacional, toda, mesmo a música instrumental. Porque se ela é só instrumental, quem é que vai dar o componente informacional? É quem ouve. Porque toda e qualquer onda dispara
dos nossos circuitos neurais as mais variadas impressões. Eu vou me recuperar de um evento lá do meu passado, quando sair com um parente, quando eu estive com minha mãe, meu pai, e ele ouvia aquela música. Então, toda música tem um conteúdo informacional. Toda. Toda música tem um conteúdo emocional. E se tem um conteúdo emocional, porque há músicas, por exemplo, às vezes quando eu e a Ana, mais ela do que eu, ela pega alguns cantores que são muito bons e a gente vai ouvir as interpretações nesses The Voice ou programas similares, e o indivíduo interpreta aquilo com tamanha maestria ou dá o toque pessoal que a gente acaba indo às lágrimas pelo impacto emocional que aquela música produz. Então, tem conteúdo informacional, tem conteúdo emocional, tem contornos melódicos, tem timbre, tem ritmo, tem métrica, tonalidade. Isso tudo influencia o nosso campo psíquico, fazendo com que nós adotemos este ou aquele comportamento que estejam relacionados aos nossos objetivos de momento. E o mais interessante é aqui apenas para que a gente tenha uma ideia, quando a música ela chega aos nossos ouvidos e ela vai atuar dentro do nosso cérebro, ela vai atingir especificamente o sistema límbico, que é composto pelo tálamo, o hipotálamo, o hipocampo. Aqui não é nenhuma aula de neuroanatomia, não. A gente vê a complexidade disso. O hipocampo, por exemplo, ele é o responsável, ele ativa basicamente as nossas memórias. Mas não são só as nossas memórias da existência atual. A existência anterior modula informações que estarão se manifestando pelo hipocampo. O hipotálamo, por exemplo, é a instância que vai dar as respostas somáticas, a chamada a resposta emocional, os estados emocionais que o indivíduo vai vivenciar. E todo estado emocional vai gerar um comportamento, que começa com a mudança da expressão facial até a ação final. E o tálamo, que é uma estrutura que ele recebe os estímulos do meio, joga para o córtex processa e o tálamo manda para o corpo como informação de como deve reagir face ao estímulo. Agora, olha que interessante. Mais ou menos aqui, nessa região do cérebro, na parte interior, muito perto ali da hipófise, tem uma área, uma estrutura chamada núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens, ele é o responsável, ele tem dentre as vias que passam por ele, são as chamadas vias dopaminérgicas, ou seja, a elaboração da dopamina. A dopamina é o grande mediador das sensações de prazer, do sistema de recompensa. Então, se eu ouço uma música dessa, eu sinto um estímulo, porque eu tive a influência, construí um pensamento, imediatamente tenho um sentimento associado àquele pensamento e vou fazer com que o pensamento seja realizado. Muito cuidado com o que nós estamos pensando. Qual é o meu desejo por detrás do pensamento? Então, a gente vai observar que a música, que ela influencia uma grande massa, uma espécie de transe coletivo, né? Desde que as pessoas começam a saltar, daqui a pouco todo mundo assim, acende o celular, vamos fazer isso, todo mundo obedece, porque é como se fosse uma espécie de hipnose coletiva. E cada um vai dar expansão muito pessoal a esse evento final chamado comportamento. É isso que Filomeno, pelo menos isso é o que eu entendi, com a participação das nossas estruturas
cerebrais e também com o nosso psiquismo, é capaz de produzir, dentro dessa perspectiva, e aí a gente vai voltar uma transparência na ponte final dessa imagem. Frente de batalha, sem dúvida, em que se convertia a cidade naqueles dias, cujo ônus lhe pesava cada ano. De 1982 para 2022, demandaram-se 40 anos. Nós estamos, portanto, 41 anos após este livro vir à tona. No que se transformou o Rio de Janeiro? Vejam, maior incidência na agressividade, na violência, nos desajustes socioeconômicos. Eu aqui não estou tratando de política, estamos tratando de aspectos relacionados à mensagem. Observemos o que se transformou Salvador e região metropolitana. Nós não, porque naquela época eu não ainda residia, mas àquela época a Bahia era um centro cultural de músicas de profundidade. E no que se transformou a Bahia hoje? Em especial, essa cultura que sai das chamadas comunidades de base. Não estou aqui também estabelecendo nenhum critério, mas ouçam não, leiam as letras. Recentemente, estávamos em um engarrafamento, parou um carro ao nosso lado com um jovem, num som, num volume impressionante, onde cada 5 palavras da música, 5, não sei se era verso, porque aquilo não saía de um círculo vicioso de xingamentos e gemidos. Eu falei assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E eram xingamentos e gemidos, gemidos e xingamentos. Com que mentes aquele indivíduo está conectado? Às vezes são indivíduos bons, não são criminosos, não é um indivíduo, mas a mente dele está naquele estado de consciência, de sono, que Gurdjieff trata, que Pietro Ouspensky trata, e que Viana de Carvalho recupera fazendo uma análise espírita sobre esses estados de consciência, é o estado de sono sem sonhos, indivíduos que vivem apenas do estômago para baixo e que não fazem nenhuma reflexão a respeito, porque a busca desses irmãos nossos ainda está centrada dentro dessa perspectiva de centração nas emoções básicas e nas motivações dentro daquela pirâmide da hierarquia de Maslow, basicamente nos primeiros estágios. E como o mundo vive um processo de transição, onde, infelizmente, o egoísmo ainda está presente na nossa sociedade, onde a corrupção dos valores parece uma pandemia invisível, onde aquele que tem pouco, porque não tem a noção de que o ter pouco na atual encarnação é o reflexo do ontem ou um aprendizado que ele precisa passar, ou estar nessa consciência de sono, parte para a agressividade, para tirar do outro aquilo que ele acha que também deve experimentar. Então, não tem outra saída para o nosso país e para o orbe se não houver um investimento efetivo e eficaz na educação. Não é só transferir informação. A informação de hoje é de péssima qualidade, ainda tem isso.
a forma com que os jovens estão sendo submetidos a estímulos corporais cada vez mais intensos, vem colaborando, porque essa nuvem densa de padrão vibratório inferior parece que teima em ser disseminada. Nem bem chega o período do carnaval, tem micareta aqui, acolá, é rave, é festa. Então parece que nós vivemos um grande circo romano. E essa era até a estratégia dos imperadores. Pão e circo, porque ocupa a plebe, e a plebe não tem tempo de visualizar as questões mais importantes e fundamentais da vida. Então, é dentro deste conceito, vamos dizer assim, desse conteúdo, ou dentro deste contexto, é que Filomena agora muda a sua abordagem para tratar de questões relativas à prece. E é muito interessante como que essa questão da prece ela é tratada. É muito interessante. A perspectiva de que existem, vejam que foi montada uma operação complexa. Grupos de apoio para diminuir as expressões obsessivas sobre aqueles indivíduos que saem apenas para se divertir, aproveitando o período de descanso, mas não estão esses indivíduos dotados de um senso de valor diferente, de uma perspectiva de aproveitar aqueles momentos para distrair-se, portanto, sem nenhuma mácula mais profunda na forma como eles vivenciam aqueles dias, essas pessoas, da mesma forma, estarão sujeitos a essas influenciações. E levam, arrastam alguns por sintonia e afinidade para dentro de seus lares. E, ao chegar dentro do lar, esses comensais do desequilíbrio podem encontrar no lar os seus desafetos do passado, ou a ambiência favorável para, naquele lar, estabelecer processos de desajustes. Penso eu, isso é uma opinião minha, não é. Por favor, entenda. Eu, no que depender de mim, eu sempre estarei na direção oposta aonde esses eventos estão sendo realizados. O que não significa, se eu perder o equilíbrio, onde quer que eu esteja, da mesma forma, atrairei para o entorno de mim espíritos desajustados, se coadunam com aquele meu desajuste, mesmo que temporário. Então, o Espiritismo vem, e Filomeno vem trazendo para nós, que como é que eu vou me expressar? Essa forma de nós tentarmos encontrar uma justificativa para determinados comportamentos não cabe mais. Não cabe mais. Há ambientes onde nós entramos que é uma sensação de um mal-estar generalizado. E a gente vai observar nesta obra que Bezerra de Menezes é o espírito que estava à frente dessa expressiva equipe de médicos, de enfermeiros, de técnicos especialistas em atividades de socorro. E ele gerenciava, imagine que ele fosse o grande gestor em uma cidade com milhões de habitantes. Orações vindo de todos os cantos. Mas, e olha, como é que eles chamam aqui? Centro de comunicação.
Eu tive a oportunidade, na Copa do Mundo, trabalhar numa área muito especial da segurança, em que nós estávamos no centro de controle e comando, era integrado com todas as instâncias da segurança pública, mas, em momento, eu estava vinculado a um grupo que trabalhava as questões de combate ao terrorismo. E a sala onde nós estávamos, nós vimos toda a cidade, em especial o trajeto por onde passavam as delegações quando vinham jogar aqui na Fonte Nova, quando estavam indo para os mais variados CTs. Imaginemos um centro de comunicação na dimensão espiritual. Nós utilizávamos as câmeras de segurança pública, mas, se necessário for, nós tínhamos acesso a outros recursos. Então, imagina um centro de comunicações desse na dimensão espiritual. Uma oração. E a oração, ela tem um potencial muito particular. O que é que dá o impulso à oração, ou chamado estado oracional? O que é que faz com que essa perspectiva ela seja entendida? Eu vou aqui me valer de uma outra projeção para que nós discutamos alguns pontos de vista. É uma outra exposição, me permitam, deixa eu só acertar aqui a projeção para a gente. Pronto, aqui vai. É um trabalho que eu fiz há um tempo atrás a respeito da oração. E eu gostaria de compartilhar com vocês, depois nós vamos socializar isso aí sem problema algum. Acredito que já esteja disponível na tela. Está aparecendo para vocês? Ok? Tá, obrigado. Então, olha que interessante. São recortes de um trabalho, depois comporá o arquivo em PDF que disponibilizarei em breve, que é superar essas questões tecnológicas. A prece, né, ela é um estado interior da alma, e nós vamos encontrar tanto no pensamento de Emmanuel quanto no pensamento de Joana de Ângeles, que não é um simples balbuciar de palavras. Ela exige um clima de elevação mental. Clima de elevação mental. Sendo indispensável esta elevação mental para que a comunicação se complete a nível de consciência. Uai, o que isso significa? Bom, quando a gente fala ou começa uma prece convidando a todos, olha, elevemos o nosso pensamento, não é para que nós subamos em cima de um banquinho, ou no degrau mais alto de uma escada, ou fiquemos de pé, não. A elevação do pensamento é sair desse estado de vigília em que nos encontramos, afastando as preocupações corriqueiras e buscando um mergulho profundo nesse estado oracional que é a atenção nas palavras. Mas também não será pela quantidade de palavras. Será pela qualidade das mesmas, dos sentimentos que eu associo à palavra e da emoção que eu experimento durante esse estado oracional. Quando eu presto atenção a estes fatores, a comunicação
ocorre no nível exato da nossa consciência. Porque se eu fizer uma prece mantendo o mesmo estado de consciência, que é o estado de vigília, sons exteriores chegarão aos meus ouvidos, o estímulo da pressão por eu estar sentado, as dores, porventura, que eu experimente, os estímulos visuais. Por que é recomendável que na prece nós fechemos os nossos olhos? Para que diminuamos, no mínimo, os estímulos visuais. O recolher-se ao quarto, além de mergulhar nesse estado íntimo, esse recolher-se ao quarto, né, é um convite de Jesus, é para que nós nos abstraiamos dessas influências exteriores. E se eu não conseguir fazer isso por um estado de atenção, portanto, eu exercitar o meu foco atencional, se eu não insistir nisso, a minha comunicação se transforma em apenas um repetir de palavras, em apresentação de queixas. Por isso que as preces que fazemos deitado, antes de dormir, começamos a fazer a prece quando nos lembramos, já amanheceu na fazendinha, você não orou, porque ela não se completou no nível da consciência. Não, mas eu não está prestando atenção, não. A gente começa, deita, agora, bom, eu vou falar por mim. Se eu fizer a minha oração deitado, eu começo bem. Na metade, já não sei mais com quem nem eu estou conversando. E quando menos me dou conta, já amanheceu realmente. Então, este foi o caso da senhora que endereçou a Deus a sua súplica. Mas ela não apenas balbuciou palavras, ela completou a comunicação num nível mais profundo pela sua postura. Pela sua postura. Olha que interessante. Pessoas sinceramente afervoradas ao bem enviavam pedidos de ajuda, intercediam por familiares a um passo de tombar nos aliciamentos extravagantes e fatais. Pessoas que requeriam a outros, filhos que estavam nas ruas, mães e pais que oravam em casa, parentes que se lembravam de amigos ou amigos que se lembravam de parentes, pedindo pela proteção aos indivíduos que queremos bem e que demandam esses ambientes de diversão. Todos nós fazemos isso quando os nossos filhos estão ainda nessa perspectiva, para que os bons espíritos que estão trabalhando nessas regiões. Não nos iludamos. Nas regiões mais trevosas, lá estão presentes espíritos desempenhando um papel importantíssimo, socorrendo aqueles que estão em condições de perceber a gravidade do momento, né? Então, qual é a perspectiva? Por que essa pessoa orou, essa senhora? Esses três movimentos da oração, o louvar, o pedir e agradecer, está muito bem contido na oração dessa senhora. Olha que interessante. Olha o que ela vai dizer no meu livro, a página 21. Né? Ela começa assim, ou pelo menos Bezerra de Menezes, porque o Centro de Comunicações alerta a ele, doutor, existe uma oração que nos chega carregada de sentimentos nobres e uma citação pessoal à sua pessoa. E o caso aparenta requerer nossa intervenção. O louvor, a mãe em prece.
Eu reconheço, meu Senhor, a própria inferioridade e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro. Essa forma de manifestar a pequenez é a compreensão exata da nossa condição de espíritos, ainda imperfeitos e necessitados do Pai. É como se ela estivesse dizendo: Senhor da vida, tu que nos concede, por um ato de amor, mais uma chance de tornar ao proscênio terrestre. Reconheço em ti a tua grandeza e te suplicamos a tua infinita misericórdia. Tudo isso é o louvor. Nós ainda não falamos nada. O louvor não é só elogio. É o momento em que eu reconheço a minha condição atual de espírito necessitado da ajuda do Pai. E aí Emmanuel vai dizer no livro Roteiro: seja onde seja, recorde que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Bastar-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros, a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Por tudo dai graças a Deus. Algumas traduções diz em tudo dai graças a Deus. Essa graças é o agradecimento, é a parte final. Mas a prece tem 3 momentos, como vimos, né? Mas depois de louvar, de pedir ou de agradecer, é preciso que nós não nos esqueçamos de que após a oração, se eu estou pedindo algo, eu preciso empenhar forças no esforço da procura ou na seleção das estratégias que ajudar-me-ão a conseguir o que eu estou a pedir. Isso se chama, portanto, perseverança. A perseverança na atenção continuada, na busca e na espera. Na atenção, porque Deus manda sinais. E os sinais, às vezes, vêm por terceiros. Na busca, para que eu não me afaste do objeto que eu pedi e não me valha de caminhos escusos ou escuros. E na perseverança, na espera. A perseverança na espera é igual esperança. E a esperança é prima irmã da fé. Então, no primeiro momento, essa mãe passa por essas etapas. E vejam que interessante, ela continua: não o faço, porém, por mim mesma, senão pela filhinha que me confiastes e não tenho sabido amparar. Ela não transfere a culpa para a filha tão somente pelos descaminhos que levaram aquela filha ao estado que veremos mais a seguir. Mas a mãe reconhece: olha, em algum momento eu não soube amparar. Eu sei que as vossas leis são sábias. Mais uma vez, ela faz referência, até agora ela não pediu nada. Eu sei que as vossas leis são sábias e submeto-me resignada aos impositivos da vida. Vosso filho, continua ela, né? Jesus, no entanto, nos ensinou a pedir, a bater, a buscar, porquanto a vossa magnanimidade jamais deixa de atender conforme o merecimento de cada um. Mais uma vez, ela entende, mais uma vez, nesse momento agora, ela entende que, mesmo ela pedindo, ela sabe que ela pode não receber, porque me escasseiam valor e crédito, apelo para a vossa misericórdia de acréscimo,
na qual espero aurir inspiração e ajuda. Permitir, olha só que bacana, que o doutor Bezerra de Menezes, de quem tenho tanto ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro. Como vós, ele também foi pai e experimentou dor equivalente de um filho, junto a um filho. Olha que bacana. Ela, em nenhum momento da prece, ela entrou com o pedido de resultado. O que ela pediu foi misericórdia, inspiração, ajuda, segundo os méritos dela e da filha. E vejam que a cidade estava envolta em densas nuvens pestilentas, carregadas de vibriões psíquicos, portanto, saturada de agentes infectantes da mente. E a prece dela, feita com tamanha intensidade, rompe essa poluição mental e chega até os centros de comunicação com um impacto tão grande que chamou a atenção daqueles que estavam nessa instância espiritual em trabalho de socorro. Por vezes, penso eu, que as nossas preces, elas não conseguem sair sequer do entorno de nossas casas. Daí a importância da prece coletiva, que é realizada dentro das casas espíritas, das casas e instituições religiosas. Porque se ainda me faltam virtudes e potenciais para fazer com que esta minha necessidade ela chegue de forma a sensibilizar a dimensão espiritual em um ambiente mais preparado, ao apresentar a minha necessidade àqueles operosos trabalhadores do bem, farão a seleção e eles encaminharão o nosso e-mail espiritual com as nossas necessidades, ou dispararão mensagens via... Imagina, né? Um centro desse, não sei se tem aplicativos igual o WhatsApp, sei lá como é que funciona a dimensão espiritual. Quer dizer, a nossa onda mental, ela estabelece uma frequência única, porque na prece vai conteúdo informacional, vai conteúdo emocional, ela está saturada de méritos ou deméritos. São aspectos que fizeram com que, imediatamente, essa equipe se deslocasse e Bezerra, profundamente sensibilizado, ele se aproxima dessa mãe, ele fala à mente: a tua oração foi ouvida. Confia e espera, deita e repousa, tranquiliza-te. E quantas das vezes, diante de um momento de turbulência qualquer, em mergulhando em oração, depois de choro convulsivo, por vezes, nós nos recolhemos, entramos no estado de entorpecimento, e quando voltamos à consciência, nos sentimos bem melhores. A oração é um estado de animação da alma. Algumas reflexões a respeito, portanto, dessa questão de para que orar? Né? Para que orar? Oremos uns pelos outros, oremos
pela manutenção, como forma de agradecer, ou apenas para louvar, ou apenas para pedir. Mas existem algumas questões, acho que o livro chama de momentos, não sei se é momentos de consciência ou momentos de oração. Observemos essa hipótese. Quando o problema chega antes da oração, ou seja, eu não oro, ou não oro com a frequência que deveria, porque o ideal é que nós comecemos, está lá em O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de toda a atividade, nós deveríamos orar a Deus, pedir nossa sustentação, e ao completar a atividade, orar a Deus pelos resultados, sejam eles bons ou não tão favoráveis, segundo o nosso entendimento. Mas pressuponhamos que o problema chegou antes de eu orar. Aí vem a questão. Se eu não tenho um estado oracional continuado, eu estarei despreparado para enfrentar a questão. São as adversidades. São os eventos inesperados que surgem no nosso dia a dia, e porque me falta o estado oracional, eu não estou atento àquelas questões da atenção com o que eu peço, com o que eu busco. Eu não estou vigilante aos sinais. Bom, aí surge um outro contraponto, ou outro ponto a ser observado. A ajuda divina, que poderia evitar o incêndio, agora vai ser canalizado para a sua extinção. Se eu estou no estado continuado de oração, não significa o estado de prece continuada, não. O simples agir no bem, lembrando que arar também é uma forma de orar, mas arar é trabalhar no bem. Se eu estou trabalhando no bem, surge um fato que me causa espanto, uma experiência desagradável ou dor, eu tenho substância mental suficiente para compreender e agir de forma a não amplificar o problema, mas sim para diminuí-lo. Então, se eu não tenho a oração como hábito, aquela ajuda divina que eu recebo sempre anteriormente, agora vai ser toda canalizada para a extinção do problema. Eu gasto energia psíquica. Embora o socorro, sempre haverá prejuízo a contabilizar. É a irritação que chega, o desespero que bate, a reclamação que campeia, e eu não enfrento o problema como esperado. Necessário, portanto, compreender que este fato que aconteceu é o melhor, ou lhe faltou antes o combustível da prece de que Deus se utilizaria para mudar o rumo das coisas. Se eu demando o meu trabalho, eu preciso ir da minha casa até o ponto de ônibus. E se todo dia eu não oro pedindo a Deus, Senhor, me proteja para que eu saia de casa até o transporte público em proteção, que nada de ruim me aconteça. Vamos supor que no dia eu seja assaltado, levar algum pertence. Mas a vida permaneceu intacta. Perdemos uma parte daquilo que não compõe a nossa essência. É desagradável? É. É aviltante? É. É ofensivo? É. Mas quantas pessoas, em um assalto dessa natureza, reagem e acabam feridos ou mortos? Então, se eu oro todo dia, e mesmo assim eu sofri uma adversidade, aquilo foi o melhor. Porque poderia ter acontecido algo muito pior. Então, o hábito da oração nos capacita a experiência
diferente. É o que está agora projetado. Quando a oração chega antes do problema. Então, a oração é esse combustível. Ah, tudo bem, eu sofri um acidente. Poxa, mas eu só quebrei um braço, uma perna. Eu poderia ter tido um prejuízo maior. A oração é o lubrificante da vida. É o interfone para falar aos ouvidos divinos, mas também é o telefone para receber a chamada divina em forma de resposta. Tá? Esse entendimento de Joana está na obra Dimensões da Verdade. Vejam, portanto, que é um capítulo riquíssimo, embora curto. Como eu disse no início, são considerações muito pessoais, com base nos estudos que temos feito, e o quanto, e não, isso eu ainda não fiz nenhum link com a questão da cultura, o quanto a cultura influencia na vida de uma sociedade. E nós vivemos, dentro dessa filosofia pós-modernista, um processo de desconstrução profunda de tudo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque o belo foi desconstruído, o estético está em decomposição, que para nós era motivo de apreciação no passado, hoje sim surgem questões assim que são aviltantes. O indivíduo reúne um monte de pessoas em uma sala, bota um monte de balde um em cima do outro, empurra, o balde cai e todo mundo aplaude. Uau! E você fica ali olhando sem entender que tipo de arte é aquela, onde está a beleza daquela encenação. Isso sem falar de cenas aviltantes, né? Que nós estamos, basta consultar a internet para ver determinados espetáculos apresentados à sociedade que parecem mais filmes de terror. Quando chegarmos ao estudo da obra Tormentos da Obsessão, e depois Sexo e Obsessão, e quem já leu sobre o livro, já estudou Libertação de André Luiz, sabem o como essas legiões, esses espíritos, estavam fomentando tudo isso para dificultar o processo que hoje estamos experimentando, de mergulhar na regeneração e quantos entraves de momento, de forma muito nítida, a sociedade está a experimentar. Embora tenhamos a informação pelas últimas obras de Filomeno que essas grandes aglomerações do mal elas estão sendo retiradas do planeta, né? Imaginemos que quando você vai extrair um cupinzeiro lá no interior de Minas, a gente fazia muito isso. Há processo, você escava e tira o cupinzeiro por inteiro. A rainha e a maioria dos operários você consegue, mas fica aquela quantidade de cupins partindo para todos os lados desesperadamente. Imagine isso, fazendo um paralelo com essas regiões sendo retiradas com seus líderes, mas aqueles perturbados e perturbadores que ainda ficaram como indivíduos que causam esse impacto na nossa sociedade. E a sociedade parece que a maioria está numa espécie de materialismo religioso, né, um paradoxo, tentando viver o reino dos céus ainda na condição de encarnado, quando na verdade o reino dos céus é uma experiência afetivo, emocional, né, de profundidade. Então, foram essas as nossas considerações e eu espero que
tenha sido compreendida a proposta. Uma vez mais, eu volto a dizer, não é nenhuma intenção estabelecer juízo de valor a respeito das comparações que fiz, mas apenas salta aos nossos olhos esse aumento da criminalidade, da violência, da própria condição humana, o ser humano agressivo que a gente vê nessas regiões que fomentam esse tipo de evento musical de baixa qualidade espiritual, de baixa qualidade espiritual. Eu ia fazer uma citação de um compositor brasileiro, mas eu não me aprofundei o bastante, mas que casa muito com essa época, quando o indivíduo teórico da música mudou, elevou a frequência musical, acho que ele chama de uma oitava acima. E na época, eu vou ler um pouco mais sobre isso, onde a gente ainda vai discutir essas questões, o impacto que isso produziu na forma por meio da qual a música começou a ser apresentada à humanidade. Mas isso aí é capítulo para uma análise futura.